Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar num dos tópicos mais fascinantes e, acreditem, mais atuais da filosofia e da sociologia, a teoria crítica e a famosa Escola de Frankfurt. Pode parecer um nome complicado, de livro de faculdade, mas eu garanto, as ideias desses pensadores têm tudo a ver com o seu feed de notícias, com a série que você maratona, e até com a pressão por produtividade que sentimos todos os dias. Vamos desvendar juntos por que essa teoria, nascida há um século, é uma ferramenta essencial para entender o mundo de hoje. Para começar, vamos voltar no tempo. Imagine a Alemanha de 1923. O Instituto de Pesquisa Social, que mais tarde ficaria conhecido como Escola de Frankfurt, nasceu de uma inquietação. Um grupo de intelectuais, a maioria de origem judaica, estava frustrado. Eles olhavam para as teorias de Karl Marx e viam que algo não se encaixava. Por que as revoluções operárias previstas não aconteceram nos países mais industrializados do Ocidente? Pior, como explicar a ascensão assustadora do fascismo e do nazismo? A história se tornou um laboratório trágico para eles. Com a perseguição nazista, muitos tiveram que fugir, exilando-se principalmente nos Estados Unidos. Essa experiência de crise, guerra e exílio marcou profundamente o DNA do seu pensamento. A partir desse contexto, eles desenvolveram conceitos que são como chaves para abrir as portas da nossa sociedade. Um dos mais importantes é a crítica imanente. Parece complexo, mas a ideia é genial e simples. Em vez de julgar a sociedade com base em valores que vêm de fora, a crítica imanente pega as próprias promessas que a sociedade faz e as cobra. Pense na nossa sociedade. Ela não para de falar em liberdade, igualdade, justiça, dignidade. A crítica imanente, então, pergunta: ok, mas na prática, isso está acontecendo? Quando uma empresa gigante anuncia sua responsabilidade social com campanhas de marketing milionárias, mas ao mesmo tempo explora trabalhadores em condições precárias, do outro lado do mundo, existe uma contradição. A teoria aponta para essa hipocrisia. Quando um país se diz defensor dos direitos humanos, mas constrói muros e barreiras para impedir a entrada de refugiados que fogem da violência, a promessa de dignidade está sendo quebrada. A força dessa crítica é transformar as promessas em dívidas, forçando as instituições a serem coerentes com o que pregam. Outro conceito central é o de racionalidade instrumental. Adorno e Horkheimer, dois dos principais nomes da primeira geração, notaram que a nossa forma de pensar estava se tornando cada vez mais focada na eficiência, no como fazer, esquecendo do porquê fazer. A razão se tornou uma ferramenta para otimizar meios, sem se preocupar com os fins. É a lógica da linha de montagem aplicada a tudo. O sucesso é medido em números, em metas, em performance. E isso não fica só no trabalho. Essa lógica invade nossa vida pessoal. O autocuidado vira mais um item na sua lista de tarefas para melhorar a produtividade. A amizade vira networking. O lazer precisa ser otimizado. A crítica aqui não é contra a tecnologia ou a eficiência em si, mas sim contra a tirania dessa lógica. A pergunta que eles nos fazem é: quem decide quais são as prioridades? E com quais consequências vivemos nesse sistema que mede tudo em números e esquece os valores humanos? Agora, vamos falar de algo que todo mundo adora: entretenimento. Mas para a Escola de Frankfurt, o nome era outro: indústria cultural. Eles olharam para o cinema de Hollywood, para o rádio, para a música popular, e viram uma máquina gigantesca de produzir cultura em série, como se fossem salsichas. O objetivo não era criar arte que desafia, mas sim entretenimento que pacifica. A indústria cultural nos vende o novo que é sempre mais do mesmo. Pense nas comédias românticas com a mesma fórmula, nos filmes de super-herói com estruturas idênticas. A diferença é apenas uma variação controlada. A publicidade associa produtos a estilos de vida que devemos desejar, e nós, a audiência, somos estudados, segmentados e transformados em dados para essa indústria. A crítica não é o prazer que sentimos ao consumir cultura. A questão é: o que acontece quando o nosso prazer é totalmente administrado, coreografado por algoritmos de engajamento e nichos de mercado? Acabamos nos tornando sujeitos treinados para desejar o que podemos comprar e para comprar aquilo que fomos treinados para desejar. É um ciclo que se retroalimenta. Mas a teoria crítica não é só pessimismo. A segunda geração, liderada por Habermas, trouxe uma lufada de esperança. Ele introduziu o conceito de racionalidade comunicativa. Habermas disse: espera aí,
Existe outra forma de razão. É a razão que usamos quando tentamos nos entender uns com os outros, através do diálogo honesto, do debate de ideias, da busca por um consenso. Ele imaginou uma esfera pública ideal, um espaço onde todos poderiam participar em pé de igualdade, onde o melhor argumento venceria, e não o mais forte ou o mais rico. Claro, ele sabia que isso é um ideal, quase uma utopia, mas é um ideal que serve como régua. Podemos usar essa ideia para criticar o que vemos hoje. A mídia controlada por poucos grupos, a desinformação que se espalha como fogo, o debate público capturado por interesses econômicos. Para Habermas, a solução passa por criar instituições que promovam o diálogo, como conselhos deliberativos, e por uma educação que nos ensine a argumentar e a ouvir. Claro, a teoria crítica não é perfeita, e recebeu muitas críticas ao longo do tempo. Pensadoras feministas apontaram que as análises clássicas ignoravam o papel da mulher, o trabalho doméstico e de cuidado, que são fundamentais para sustentar a sociedade e a economia. Teorias decoloniais lembraram que o progresso e a razão do iluminismo europeu caminharam de mãos dadas com a violência da colonização. Elas propõem que a universalidade dos direitos não pode ser imposta, mas sim construída a partir do diálogo entre diferentes culturas. E mais recentemente, a ecologia política nos deu um choque de realidade. Nenhum projeto de libertação humana pode ignorar os limites do nosso planeta. Isso nos traz diretamente para os desafios de hoje. Adivinhe qual é o novo foco de uma teoria crítica para o século XXI? A razão algorítmica. Pense nos sistemas de recomendação que decidem o que você vai ver, ouvir ou comprar. Nos modelos de inteligência artificial que podem aprovar ou negar um empréstimo, ou até prever a chance de alguém cometer um crime. Essas tecnologias não são neutras. Elas moldam nossas preferências, nossas oportunidades e nossas vidas. O problema é a sua opacidade. Não sabemos como esses algoritmos funcionam, quais dados usam, quais vieses eles reproduzem. Uma teoria crítica aplicada à inteligência artificial exige transparência, responsabilidade e, acima do tudo, participação das pessoas que são afetadas por ela. A pergunta fundamental precisa mudar de o que a tecnologia pode fazer para o que é justo, desejável e eticamente defensável fazer. Nesse cenário digital, a arte também ganha um novo papel. A estética crítica pode funcionar como um teste de realidade. Obras que bagunçam a linguagem dos algoritmos, que nos fazem sentir o peso da mediação tecnológica, que resgatam histórias que foram apagadas, ou que simplesmente nos causam um estranhamento. Tudo isso contribui para uma espécie de alfabetização dos sentidos. A arte, seja num museu, na rua ou numa rede social, abre uma brecha na percepção automática do dia a dia. Ela não vai resolver os problemas políticos, mas expande nossa imaginação sobre o que é possível. Então, a teoria crítica serve para alguma coisa na prática? Sim, e muito. Sua eficácia depende da nossa capacidade de transformar esses diagnósticos afiados em propostas concretas. Isso exige imaginação para pensar em novas instituições. Por exemplo, combinar uma renda básica universal com políticas que valorizem um trabalho com propósito. Regular as plataformas digitais para incentivar a diversidade de informações, em vez do sensacionalismo. Fazer uma transição energética que seja justa e com participação das comunidades locais. Mudar os currículos das escolas para ensinar ética do debate, ciência de dados e artes, preparando os jovens para o mundo complexo em que vivemos. Para concluir, a teoria crítica continua sendo uma caixa de ferramentas indispensável. Seu maior valor não está em dar respostas prontas, mas em nos ensinar a fazer as perguntas certas, a desconfiar do que parece óbvio, e a cobrar as promessas de liberdade e justiça. Ela nos lembra que a sociedade em que vivemos não é natural nem inevitável. Ela foi construída e, portanto, pode ser reconstruída. Entre as ruínas de velhas certezas e as sementes de novas possibilidades, o pensamento crítico nos orienta a lutar por um mundo que, mesmo parecendo improvável, pode ser real se aliarmos o pensamento corajoso à ação coletiva. Espero que essa jornada pela Escola de Frankfurt tenha sido esclarecedora e inspiradora. Sei Volka gostou. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Deixe nos comentários o que você achou. Qual conceito mais te marcou? Muito obrigado por assistir e até a próxima!